quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Nós temos aqui nos nossos cultos aos domingos à noite, nós temos feito a exposição das parábolas de Jesus. Já estamos aí há vários domingos expondo essas parábolas. Hoje eu gostaria de dar uma pausa, pelo menos nesse domingo, e gostaria de falar sobre um outro tema, e gostaria de tomar como base o texto de Isaías, capítulo 49. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 8, mas a nossa exposição não será de toda a passagem. Nós vamos nos concentrar em alguns versículos desse texto, tá? Então não vamos fazer uma exposição corrida como costumeiramente fazemos, expondo toda uma porção de versículos, mas vamos nos concentrar em alguns poucos, especialmente versículo 13. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor, Isaías 49, do versículo 8 até o verso 26. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam vêm de ti. Tão somente como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e à tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesmo: quem me gerou estes, pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida? Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha, estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados.
tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Amém. Até aí. Quero hoje, meus irmãos, compartilhar com os queridos aqui um momento mais devocional nessa passagem que nos apresenta as intervenções de Deus na história. O livro do profeta Isaías apresenta-nos de maneira muito forte esse tema. Deus intervém na história, ele se relaciona com essa história que nós a temos diante de nós, porque ele foi quem criou todas as coisas, e essa história é o grande palco da atuação de Deus. Então, o livro do profeta Isaías nos trata sobre isso. As intervenções de Deus na história, trazendo salvação para o seu povo, num período que nós conhecemos muito bem, um período desafiador. O profeta Isaías recebeu o seu chamado, muito provavelmente no final do reinado do rei Uzias, já no finalzinho do reinado desse rei. O capítulo 6 nos dá uma descrição desse momento, quando ele disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, o período em que Isaías foi chamado foi um período muito conturbado. Israel estava vivendo um período de apostasia, um período de distanciamento de Deus. Deus já havia anunciado por meio desse profeta vários castigos, disciplinas que o povo receberia por conta da desobediência. Então, é preciso que a gente entenda a mensagem de Isaías nesse contexto. Um contexto de apostasia, de distanciamento do povo, mas ao mesmo tempo um período de renovo, de esperança. E Deus intervém na história, trazendo esse profeta, levantando esse seu servo, para esse período bastante desafiador, para trazer uma palavra de esperança para Israel. Uma palavra de exortação, para que o povo se corrigisse diante de Deus, mas ao mesmo tempo uma palavra de consolo. Deus consola o seu povo. Deus cuida do seu povo. Mesmo que em alguns momentos a história pareça mostrar o contrário disso, Deus intervém na história, e cuidando do seu povo, trazendo livramento, trazendo salvação, de tal maneira que a história não está fora de controle. Ao contrário disso, existe um Deus, como tem um autor chamado Francis Schaeffer, que eu menciono sempre, diz que Deus intervém na história. Não é como aquele relojoeiro que dá corda e esqueceu o mundo, deu as costas para o mundo. A gente pode pensar nesse livro com a seguinte divisão, pensar na seguinte estrutura do livro do profeta Isaías. Do capítulo 1 até o capítulo 12, nós encontramos aí um misto de profecias contra Israel e contra Judá, e promessas de restauração por meio do Messias, por meio de um filho de Davi que viria no futuro para restabelecer esse reinado que estava em ruína. Capítulo 1 ao capítulo 12. Do capítulo 13 até o capítulo 23, o profeta traz uma série de profecias contra as mais diversas nações que viviam ali naquele período de Israel. Capítulo 13 ao 23. Do capítulo 24 ao 35, o profeta torna a relembrar as punições que as nações vão receber por causa dos seus pecados. E novamente fala da restauração do povo de Deus. A partir do capítulo 36 até o capítulo 39, o profeta Isaías narra uma série de ameaças que o rei da Síria,
na época, Senaqueribe, havia proferido contra Jerusalém. Então nós temos aí nesses capítulos as famosas cartas de ameaça que Senaqueribe enviou pelos seus emissários para que fossem entregues ao rei Ezequias. Nesta época, aqui a narrativa do capítulo 36, Ezequias era o rei. E quando Ezequias recebe essas cartas de ameaça, nós temos aquelas passagens famosas do capítulo 36, em que ele recebe a carta dos emissários de Senaqueribe, sobe ao templo, estende aquela carta perante o Senhor e ora a Deus. E naquela oração de Ezequias, ele reconhece a soberania de Deus, reconhece também as fragilidades do povo, o pecado do povo, mas acima de tudo, reconhece a misericórdia de Deus. A partir do capítulo 40 até o capítulo 48, Isaías anuncia a libertação do cativeiro babilônio. Então ele já começa a apresentar a esperança para o povo. O cativeiro teria início alguns anos depois da sua própria morte. Então ele anuncia a libertação de um cativeiro que ainda não tinha começado ainda. Ele teria início alguns anos após o falecimento do profeta. E nos capítulos finais, 49 a 66, o profeta fala da destruição completa dos inimigos do povo de Deus e a felicidade eterna de Israel, e nos trazendo aqui uma linguagem que nos aponta para o novo céu e a nova terra. Nós vemos Deus dizendo claramente por meio de Isaías: eis que faço novo céu e nova terra. Nós estudamos em escatologia e usamos bastante esses capítulos do livro do profeta Isaías, porque são capítulos que têm um teor escatológico, né? As promessas embrionárias de Deus para o seu povo, de um lugar de paz, onde a justiça reina. Essas promessas já tinham sido feitas bem lá atrás, por meio dos profetas. Então, o nosso texto se encaixa nessa parte do livro, em que Isaías fala da destruição completa dos inimigos do povo de Deus, a partir do capítulo 49 até o 66, e essas promessas de renovo, de consolo. Eu gostaria de falar, meus irmãos, nessa noite, sobre isso, sobre o Deus que consola o seu povo. O verso 13 que nós lemos nos diz assim: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Meus queridos, este é um dos ensinamentos maravilhosos que nós encontramos na Escritura. É o fato de que Deus consola o seu povo. Deus é gracioso com o seu povo. Apesar deste povo, muitas vezes rebelde, desobediente, transgredir as suas leis, mas ainda assim Deus não destrói esse povo por amor do seu próprio nome. Portanto, essa passagem, no verso 13, trata do consolo de Deus para o seu povo, que é um consolo sobrenatural, é um consolo espiritual, que tem o objetivo de animar, de sustentar este povo nas mais diversas experiências aflitivas que eles têm nesse mundo, ou que este povo tem nesse mundo. Eu gostaria, portanto, de apontar aqui neste verso 13 e também no verso 14 algumas lições para as nossas vidas. O primeiro princípio que nós observamos aí no verso de número 13, quando o texto diz: porque o Senhor consolou o seu povo. Essa palavra consolar aqui tem alguns significados muito interessantes. Significa que Deus animou o seu povo, encorajou o seu povo, incentivou o seu povo. Um sentido mais literal é colocar-se ao lado de. Eu falei aqui hoje pela manhã, na exposição do capítulo 1 do livro de Provérbios, do verso 20 ao 33,
que o verso 33 fecha o capítulo 1 com uma palavra de esperança. A sabedoria dizendo: ouça, me ouça, para que você não tenha o resultado negativo que os escarnecedores, os tolos e os inexperientes terão. Ouça as minhas palavras. E eu falei aqui pela manhã que essa é uma estrutura muito conhecida nos livros proféticos, onde nos primeiros capítulos o povo é exortado por Deus, o pecado é apontado, mas os últimos capítulos terminam com uma palavra de esperança. E é exatamente isso que acontece aqui a partir do capítulo 49 do livro de Isaías. Deus traz uma palavra de esperança para o povo. Mesmo com os pecados de vocês, se vocês se arrependerem, eu vou me colocar do lado de vocês. Isaías apresenta aqui uma verdade maravilhosa. Deus promete se colocar do lado do seu povo, consolando, animando, encorajando, fortalecendo, incentivando naquela jornada. O segundo princípio que nós observamos no texto, ainda no verso 13, é quando Isaías diz: porque o Senhor, a consolação vinha de Deus, Ele é a fonte da consolação. A consolação tem origem em Deus. Ele é uma fonte inesgotável de consolo, de direção, de conforto para o seu povo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele chama a Deus o Deus da paciência e da consolação. Deus é um Deus paciente, que apesar de nós, age com misericórdia, graça e bondade. Nós percebemos, meus irmãos, que essa é uma característica do ser triuno de Deus, da Trindade. Jesus é chamado também de Consolador. O Espírito Santo é chamado de o outro Consolador. Quando Jesus promete aos discípulos, nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, os discípulos ficaram perturbados, ficaram apavorados com o fato de Jesus ir assunto aos céus. Jesus diz: não se perturbem no coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou para o meu Pai, é necessário que eu vá, mas eu enviarei o outro Consolador, capítulo 16. E quando ele vier, ele vos guiará a toda verdade. Nós não estamos sozinhos. Nós não temos a presença física de Jesus conosco, mas nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós e nos consola, nos encoraja, nos fortalece nas lutas que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Israel tinha o Senhor, Yahvé, como seu consolador. Essa expressão que nos aparece aí como Senhor aponta para o aspecto da aliança de Deus, da fidelidade. O Deus que fez uma aliança com Abraão, renovou essa aliança com Isaac, com Jacó, com Davi e com toda a posteridade. Esse Deus é fiel aos seus compromissos. Ele é digno de confiança. É dele, portanto, que vem toda a consolação. O texto nos diz ainda que Deus consola o seu povo. É o compromisso de Deus com aqueles que Ele resgatou para si. Não é uma consolação ampla, não é um cuidado amplo para todos, é um cuidado específico, é um cuidado especial com o seu povo.
a menina dos olhos do Senhor. Ele nos trata desta maneira, como pessoas que em Cristo são especiais para Deus. Ele se compadece dos seus filhos. Um outro princípio que nós observamos no verso 13, quando o texto diz, logo no início, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, montes, rompei em cânticos. Observe que o texto inverte a ordem. O texto coloca o júbilo e depois o motivo do júbilo. O motivo de cantar, de se alegrar, está logo na sequência. Mas o profeta coloca no início, diz, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós montes rompam em cânticos. E por quê? Porque o Senhor consolou o seu povo. Esse é o resultado do consolo, do cuidado de Deus com o seu povo. Produz satisfação, louvor, glória, gratidão. A alegria que nós sentimos no coração é externada por meio do júbilo, da alegria, do cântico. O salmista, no Salmo 96, falando a respeito desse cuidado de Deus, nos diz, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O cuidado de Deus deve ser motivo de sobra para nós nos alegrarmos neles. Agora, observe o verso 14. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Isso era Israel dizendo, por conta das aflições, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor deu as costas para o seu povo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Meus irmãos, aqui no verso 15, o profeta Isaías lança a mão de uma analogia que nos ajuda a compreender a intensidade do cuidado de Deus. Acredito que uma das manifestações de amor mais profunda nesse mundo é o amor de mãe. Né? A mãe, no cuidado com os seus filhos, ela vira uma leoa. Tem até algumas pessoas que fazem algumas piadas e dizem o seguinte: todo mundo pode falar do filho. Aliás, a mãe pode falar do filho, mas quando alguém fala do filho dela, mesmo que esteja correto, essa pessoa, no comentário que faz, a mãe vira uma leoa em defesa dos seus filhos. Essa é uma questão natural. A mãe defende, cuida do seu filho. A mãe que mama, cuida do seu filho com o maior cuidado por conta da sua fragilidade. O profeta Isaías lança mão dessa analogia, dessa figura, para dizer o seguinte: ainda que esta mãe se esquecesse do filho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É uma coisa muito improvável, ou quase improvável, que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama. Mas se isso acontecer, Deus jamais se esquecerá do seu povo. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Meus queridos irmãos, eu entendo que esse texto, que foi dirigido ao povo de Deus por volta de 586 antes de Cristo, esse texto está distante de nós muitos
séculos, muito tempo. Mas entendo que essas verdades aqui desse texto são aplicáveis a nós. Porque Deus, de maneira graciosa, Ele continua a cuidar de nós também. E nós entendemos que na nova aliança, esse cuidado de Deus se tornou mais visível ainda. Porque agora, na nova aliança, Deus veio habitar conosco, na pessoa do Emanuel. Deus veio tabernacular com o seu povo. Mesmo distantes de Deus, como nós estávamos, Ele lançou o seu olhar de amor, de misericórdia e nos atraiu com as suas cordas de amor até Ele. Ele enviou o seu próprio Filho para se encarnar, para se tornar um de nós, para nos trazer a consolação, a esperança que nós tanto precisávamos. Entendo que esse texto é importante para nós, porque nós vemos o cuidado especial de Deus com o seu povo. Mesmo muitas vezes não nos poupando das provações, das aflições, mas Ele caminha conosco enquanto atravessamos, enquanto damos cada passo nos caminhos das adversidades. Como diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, o seu bordão, o seu cajado me consolam. Esse cuidado pessoal de Deus com o seu povo sempre foi assim. Eu entendo que esse texto é valioso para nós, porque diante de todos os benefícios que Deus tem dispensado sobre as nossas vidas, nós temos motivos de louvor, de exaltação, motivos de gratidão. Não tenho dúvida de que você tem motivos de sobra, de louvor e de exaltação ao Senhor. O contexto em que Israel vivia não era fácil. Era um contexto desafiador. Inimigos espreitavam de todos os lados. É possível que essa seja a sua realidade também. Gostaria que você nessa noite tivesse plena convicção de que Deus tem cuidado dos seus. Deus tem consolado os seus. Ele enviou o seu Espírito para estar conosco. E Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Nós vamos orar nesse instante ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado paternal, pelas tuas misericórdias estendidas sobre nós. Obrigado pela tua palavra, que foi escrita, dirigida ao teu povo Israel, dirigida a nós, portanto. O povo que estava vivendo num período desafiador na história, mas que foi consolado pelo Senhor. Deus, eu não conheço a realidade de todos aqueles que nos ouvem neste momento. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha ao encontro de cada um desses.
trazendo, ó Deus, o consolo, fortalecimento, através do Teu Espírito. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a maior obra da providência, do Teu favor e do Teu cuidado para conosco, se deu na encarnação de Teu Filho, que veio a este mundo, tornou-se como um de nós, suportou a cruz, nos libertou do império das trevas e nos concedeu o privilégio de pertencermos a Ti. Fortalece o Teu povo. É o que nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero concluir esse momento de culto cantando juntamente com os irmãos o hino do nosso cenário, o hino 33, hino de número 33. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, e as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém.
Nós chegamos ao final desse momento de adoração ao Senhor. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam e queremos convidá-los a nos acompanhar durante as transmissões da semana. Na terça-feira nós teremos um momento de oração. Você pode inclusive fazer o seu pedido no chat, nas conversas, durante a transmissão, e a gente vai orar todos pelos seus pedidos. Na quarta-feira nós teremos o culto de estudo bíblico, estamos expondo a primeira carta de Pedro, então queremos convidá-lo a nos acompanhar na exposição dessa carta. No domingo pela manhã, estamos estudando o livro de Provérbios às 9h30 e às 19h30, esse momento de adoração que nós acabamos de participar juntos. Deus abençoe você, a sua família, te dê um restante de noite em paz, restaurador na sua presença e uma semana abençoadora.